Policlínica e Santa Casa suspendem atendimento por falta de pagamento. Relatório final da CPI dos combustíveis, contendo 49 páginas, revela que existem indícios de cartel ou oligopólio nas distribuidoras em Vitória da Conquista. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Obras da Olívia Flores previstas para serem entregues até o dia 30 de setembro ainda não foram finalizadas. A nossa equipe de reportagem conversou com alguns moradores que reclamam dessa situação. A reportagem é de Samara Dias e Paulo Caled. Quem passa pela Olívia Flores pode ver que a revitalização da avenida ainda não foi entregue. As obras começaram no dia 23 de julho do ano passado. Em entrevista à TV UESB no dia 4 de setembro deste ano, o secretário de Mobilidade Urbana afirmou que um problema na licitação causou o atraso da obra que estava prevista para ser entregue no final de agosto de 2019. Nós tivemos realmente um problema no início das obras, na execução dessas obras com a IMURC, né, com a empresa municipal, mas essas falhas, esses problemas, eles foram sanados e nós conseguimos retomar o curso normal das obras. Nós tínhamos uma previsão de término dessas obras que era para o final de agosto, mas a gente teve um entravezinho por causa de um período de chuvas e também um entrave burocrático aqui dentro para a licitação do paisagismo, e nós atrasamos um pouco esse cronograma que estava previsto para dia 30 de agosto, mas nós entregaremos a obra da Olívia Flores agora no final de setembro. A população pode ficar tranquila que será entregue no 30 de setembro? Será realmente feita? Pode sim. O entrave era no que diz respeito ao processo burocrático para o paisagismo. Esse problema já foi sanado e acredito eu que nos últimos dias de setembro a gente estará entregando o trecho que compreende ali entre a Avenida Rosa Cruz e a Avenida Brasil. Porém, no dia anunciado para a entrega, as obras aqui na Avenida Olívia Flores, entre as avenidas Rosa Cruz e Brasil, ainda não foram concluídas. Enquanto as obras não são concluídas, a população relata os transtornos. Está muito atrasado mesmo, né? Foi uma das vias mais importantes da cidade, a gente passa cheio de buraco, né? E a obra também ainda em acabamento. Não sei se vai, quantos meses ainda vai para terminar essa obra, né? Eu acho que é um problema seríssimo para o comércio. Primeiro, a viabilidade de você chegar para estacionar o carro, não existe. Não é? A maioria das lojas não tem estacionamento. Segundo, o engarrafamento, congestionamento. E terceiro, como ele mesmo falou, a qualidade da pista. Quer dizer, uma rua como Olívia Flores deveria ser um exemplo para Vitória da Conquista e não está sendo, porque acho que é uma das piores ruas que a gente vê hoje aqui. E dia 30 de setembro, como bem foi colocado aí na reportagem, não foi entregue. As obras ainda continuam. E continua também a crise na saúde do município de Vitória da Conquista. Dessa vez, a Policlínica e a Santa Casa suspenderam o atendimento por falta de pagamento, o que compromete a assistência da urgência e também da média complexidade na rede pública. Confira a reportagem. O artigo 196 da Constituição Federal garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas os usuários da saúde pública de Vitória da Conquista têm enfrentado dificuldades. Nos últimos 2 meses de funcionamento da Policlínica, a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista teria direito a 3.600 atendimentos. Porém, nem 1.000 atendimentos foram agendados. E agora, por falta de pagamento, tanto o município de Vitória da Conquista quanto Itapetinga tiveram todos os atendimentos suspensos. A posição da Prefeitura é de que não há uma lei que autorize essa despesa. Então, nós requeremos que eles apresentassem com urgência essa lei e requeremos também à Câmara dos Vereadores que dê celeridade à apreciação dessa lei de forma que esse pagamento seja regularizado. Neste momento em que discutimos isso na quarta-feira passada,
não havia ainda interrupção do atendimento. Havia um indicativo de que isso se resolveria, mas acredito que chega um momento que a Policlínica não consegue se manter se não há o pagamento de duas cidades tão importantes como Vitória da Conquista e Tapetinga. E já aqui na Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, os atendimentos só estão sendo feitos nas classificações de risco de urgência e emergência, também por falta de pagamento da Prefeitura. Nesse momento há um impasse, que a Prefeitura diz que não paga porque a Santa Casa não emitiu a nota, entretanto ele quer que essa nota seja emitida com esse valor a menor, de um serviço que já foi executado. Então, a Santa Casa não reconhece esse valor a menos, então ele requer o pagamento integral da fatura conforme o convênio existente e então as coisas não andam, não se resolvem. A Comissão de Saúde da Câmara tem atuado diante das denúncias e dos transtornos gerados à população. A comissão ela faz um documento pautando a Secretaria de Saúde, mas principalmente os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e o próprio Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão consultivo e deliberativo das políticas públicas municipais. Situação realmente muito difícil. Nessa crise da saúde do município de Vitória da Conquista, a reportagem, toda a equipe de produção e reportagem da TV UESO continuará atuando, investigando, verificando de fato o que está acontecendo nessa situação. O relatório final da CPI dos combustíveis, contendo 49 páginas, revela que existem indícios ou cartel ou oligopólios nas distribuidoras em Vitória da Conquista. A reportagem é de Tiago Henrique e Paulo Caled. Foram 90 dias de trabalho para apurar as possíveis irregularidades e gás de cozinha em Vitória da Conquista. Após 90 dias de intenso trabalho, a comissão que foi instalada, ela teve como objetivo entender toda a cadeia produtiva de comercialização dos combustíveis e GLP, observando a gasolina C, o diesel, o etanol e o GLP, mais conhecido como gás de cozinha. Verificamos dessa forma em várias incongruências, consideramos o preço praticado em Conquista abusivo, consideramos alto, assim como todo o Brasil. O que requer do governo do Estado uma intervenção rápida. Consideramos a tributação por parte da gasolina C abusiva, chegando a quase 46% do preço final do produto. A margem de lucro das distribuidoras também consideramos alto, ela sendo praticamente se colocando como atravessador e encarecendo o preço do que é vendido ao consumidor final. O relatório final da CPI, contendo 49 páginas, mostra que existem indícios de cartel ou oligopólios nas distribuidoras. A CPI ela conclui seu trabalho encaminhando diversos procedimentos aos órgãos competentes, ao PROCON, Ministério Público Federal, Estadual, ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, como formação de oligopólio e cartel para ser investigado por parte das distribuidoras, excessiva carga tributária por parte do governo, requer que a gente chama de replanejamento dessa carga tributária com uma redução para que a gente possa oferecer um produto de qualidade e com preço justo para a população de Conquista. Apesar dos indícios apresentados no relatório, a CPI não tem como comprovar o cartel ou oligopólio. Por isso, vai encaminhar a denúncia aos órgãos fiscalizadores para que haja uma investigação. A CPI ela tem limites, nós não temos competência para julgar. Nós podemos apurar, tanto que nós fizemos nossa parte, que foi apurar, levantar questionamentos, vamos fazer os encaminhamentos para que sejam investigados pelos órgãos competentes e, a partir daí, esses órgãos possam encaminhar para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e tomar todas as medidas que possam ser julgadas e tragam realmente benefício, que é a redução dos preços dos combustíveis em Vitória da Conquista, em toda a Bahia, para os consumidores. O município de Vitória da Conquista se destaca na 7ª colocação entre os preços mais elevados na Bahia. Na cidade de Jequié, o preço médio da gasolina comum foi de R$ 4,25 e em Vitória da Conquista, R$ 4,70. Portanto, há uma diferença para mais de 45 centavos. Analisando o preço de revenda das distribuidoras entre as duas cidades, o relatório mostra que em Jequié ficou em R$ 3,84 e em Vitória da Conquista, R$ 3,88, constatando que na revenda de combustível por parte da distribuidora há uma diferença a mais,
para o município de Vitória da Conquista, ficando mais caro, 42 centavos. Em relação ao gás de cozinha, o preço em Vitória da Conquista é R$ 53,00 e em Jequié, R$ 43,78, uma diferença de R$ 9,22. Nós vamos apresentar, inclusive, isso estamos apresentando, o preço praticado em Jequié é 1, parte da distribuidora. Quando chega em Conquista, você tem uma margem diferente, a para mais. Os preços praticados para os postos com bandeira é 1. Quando você vai para os postos sem bandeira, tem 3,5%, 2,5%, 2%, 5% abaixo. Então tem uma variação por conta de concorrência do mercado e, ao mesmo tempo, de controle de margem de lucro por parte da distribuidora, que requer investigação para que esse preço possa ser reduzido em Vitória da Conquista. O relatório tem ainda propostas para ampliar a transparência e estimular a concorrência saudável no setor de combustíveis e, por consequência, reduzir os preços ao consumidor. Nós estamos solicitando diversos órgãos, fiscalização para eliminar a sonegação. Há vários indícios de muita sonegação na região sudoeste da Bahia, do ponto de vista principalmente do etanol. Nós precisamos também de fiscalização na volumetria, ou seja, que o Ibametro atue rapidamente em diversos postos da BR na região sudoeste, porque nem sempre o que está no visor é a quantidade mostrada, é a quantidade que está sendo levada pelo consumidor em seu tanque. Então há uma diferença, então precisa que isso seja apurado. Nós não temos competência legal para esse fato, para essa questão, mas vamos estar solicitando providência nesse sentido. Tanto a associação como o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis avaliaram como positivo o trabalho da CPI. Nós gostamos bastante do resultado da CPI. Significa que a revenda de combustíveis aqui na nossa cidade, ela é lisa, limpa, nenhuma sombra de dúvida que nós trabalhamos dentro da legalidade. Acho que o relatório ele foi buscar o que realmente acontece dentro do setor por trás das bombas. É difícil a gente imaginar que o senso comum é o que leva a sociedade a ter uma avaliação de determinados segmentos ou determinados propósitos. Na realidade, o que a gente tem que fazer é o que foi feito. É uma avaliação científica, buscar as informações que nos reflitam o que efetivamente acontece dentro do segmento e trazer isso para a sociedade para que ela possa, a partir daí, sim, formar o seu juízo de valor. E agora chegou a vez de falar sobre o tempo. Por aqui, Marcel de Souza, que traz as informações da análise do tempo e da temperatura para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região. Boa noite, Marcel. Boa noite, Aline. Quais são as informações que você traz para a gente? Pois é, Aline, no mês de outubro, as chuvas devem começar a se regularizar aqui na região em Vitória da Conquista, mas isso deve acontecer não de imediato, pois nós ainda estamos sob a influência do El Niño, um fenômeno conhecido por desregular as chuvas na região nordeste e no leste da Amazônia. Esse fenômeno é conhecido por aquecer as águas do Oceano Pacífico e também pela redução dos ventos que trazem as nuvens de chuva aqui para as regiões. Agora, no mês de outubro, o El Niño deve perder força, mas os efeitos vão demorar ainda para a gente sentir um pouco, Bom, então a gente pergunta também sobre o histórico do clima. Como é que fica essa situação para esse mês agora? Hoje eu trouxe aí algumas cartelas, vou pedir para os meninos colocarem para a gente. O mês de outubro é conhecido por abrir as portas das chuvas no fim de ano. Historicamente, o mês de outubro, como vocês veem aí na tela, é o que antecede os meses mais chuvosos, novembro e dezembro. Outro detalhe importante é que este mês é marcado pelo aumento progressivo da temperatura, que vai ser a próxima cartela, que depende, a temperatura varia entre 16 e 30 graus. Na linha histórica divulgada pelo INPE-CPTEC, a maior temperatura registrada em outubro foi em 2014, de 34 graus, e a mínima mais baixa do ano, Aline, foi em 1989, com 11 graus. Então, assim, um período de muito tempo lá atrás, quando Conquista fazia muito frio, Tá, e vamos falar então agora sobre o tempo aqui em Vitória da Conquista, como é que fica? Isso, eu vou pedir os meninos para colocarem a terceira cartela agora, que é a próxima cartela. Essa aí é a da temperatura que eu acabei de falar, Como vocês podem ver, em 1989, 11 graus, e 2014 foi a maior, com 34 graus. Agora vai entrar a matéria do mapa tempo, que vocês veem essa mancha verde, gente, que vocês estão vendo no mapa aí, são as nuvens de chuva que devem estar no estado da Bahia amanhã. Vocês percebem aí que elas vão passar bem longe de Vitória da Conquista, como está aí mostrando no mapa, certo? Então, assim, o outubro começou com aquela preguiça, o tempo fechado, neblina, o sol demorou de aparecer, mas no fim da tarde, hoje, a temperatura bateu os 29 graus e amanhã não deve ser muito diferente, o sol deve permanecer entre poucas nuvens,
como vocês viram nas imagens de satélite, a previsão é de chuva para amanhã em Vitória da Conquista. A mínima é de 15 graus, a máxima é de 26. Nos próximos 3 dias, né, na quinta e na sexta, o tempo deve chover um pouquinho, variando entre 15 e 29 graus, e a partir do sábado o sol vai abrir, né, durante o dia todo para o pessoal aproveitar o sábado de sol. Tá, e como é que fica também a temperatura, o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste? Separei 3 cidades para a gente falar, né? Em Caculé, o tempo deve ficar instável, né? Mas o tempo deve firmar durante a tarde, a mínima é de 18 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Jequié, a cidade Sol, o tempo deve ficar fechado com possibilidade de chuva durante o dia, né? A mínima é de 19 e a máxima de 26. Agora, em Brumado, Aline, o tempo fecha, mas o calor continua, aquele tempo abafado, né? Que ninguém suporta, caso do mormaço. Brumado, é assim. Né? A máxima pode chegar, a mínima é de 19, a máxima de 33 graus e a sensação térmica pode chegar aos 38. Aí você queria um calorzinho desse? Nossa, não, é menos, né? A gente que de Conquista. Agora hoje aqui em Vitória da Conquista o tempo amanheceu meio nublado, Foi, friozinho. outubro começou bem preguiçoso, né? É verdade. E assim, o índice, vale ressaltar que em Brumado, o índice de UV está extremo, numa escala que vai de 1 a 16, em Brumado está aproximando os 16, e eu volto a repetir aquela dica que eu dei para o pessoal de Anagé, para poder ficar atento, se hidratar bastante, usar protetor solar, roupas leves e bastante água, sempre bastante Porque água. essa questão dos raios solares, isso é muito raios grave, é muito ultravioletas importante. pode causar câncer de pele. Então é sempre importante, mesmo no tempo fechado, mesmo que o tempo seja nublado, pode sim correr risco de câncer de pele. Então é sempre bom se proteger. Um guarda-chuva, um guarda-sol, um bonezinho, um protetor solar para poder ir se prevenir. Ok, tem então as informações e análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste com Marcel de Souza. Boa noite, ele volta amanhã, trazendo para a gente também mais informações sobre o tempo e a temperatura. Obrigada, Marcel. E no próximo bloco você confere uma entrevista com Virgínia Coronago, ela que é coordenadora do projeto de extensão da UESB, o Vida Ativa. Ela conversa com a gente sobre este 1º de outubro, o Dia Internacional do Idoso, e sobre as políticas públicas para a terceira idade. E ainda nessa edição, os destaques do nosso Giro de Notícias desta terça-feira. O intervalo é rápido, não saia daí. Estamos de volta aqui ao vivo pelo UESB Notícias, segunda edição, e agora a gente vai para os destaques do nosso Giro de Notícias desta terça-feira. Renata Batista traz as informações para a gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Aline. Boa noite a você que nos acompanha. Quer estagiar? Então corra! Termina nesta sexta, dia 4, o 3º edital do programa Partiu Estágio, com quase 3.000 vagas. As oportunidades serão distribuídas entre 61 órgãos e entidades da administração pública alocados na capital e em 40 municípios do interior. Tem uma novidade boa nesse edital, é que estudantes de graduações, tanto nas modalidades presencial ou EAD, podem participar desde que os cursos sejam ofertados por instituições de ensino superior, estaduais, federais e privadas, com sede ou polo na Bahia. Essa inscrição assegura a inclusão do estudante no Banco de Jovens para Estágio, que tem validade de 6 meses, desde que o universitário cumpra os pré-requisitos do programa. Lápis e papel na mão para anotar os critérios. Os candidatos devem ter mais de 16 anos, residir na Bahia, estar em regulamentos matriculados em graduação superior, presencial ou EAD, com polo de ensino na Bahia e terem concluído ao menos 50. Olha, não falta aqui hoje. Com o objetivo de impulsionar a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o Cine Bahia Mulher teve sua primeira unidade inaugurada no Saque do Comércio em Salvador. A unidade desenvolverá ações
para melhorar a qualificação, empregabilidade e condição socioeconômica das mulheres. O serviço foi criado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte para intermediação de vagas de trabalho formal ou autônomo, habilitação do seguro-desemprego, encaminhamento para cursos de qualificação, entre outros serviços. Esperamos que em breve esse serviço chegue também nos municípios do interior da Bahia. Democracia e o abismo. Para que servem as constituições? Esse é o tema da 7ª Semana Jurídica da UESB, que está abordando a importância da manutenção de direitos e garantias fundamentais, bem como os preceitos e previsões assegurados pela Carta Magna. O tema, segundo a organização, dialoga diretamente com o momento político-social do país, onde se percebem, a nível federal e estadual, ataques frequentes às instituições de ensino, sobretudo às instituições públicas, trabalhadores, pesquisadores, estudantes e minorias hegemônicas. Realizada pelo Centro Acadêmico Rui Medeiros, em parceria com o colegiado do curso de Direito e com o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UESB, a semana acontecerá até o dia 4 de outubro, no Teatro Glauber Rocha, aqui no campus de Vitória da Conquista. Na oportunidade, o evento irá celebrar os 20 anos de existência do curso de Direito, pioneiro na região e responsável pela formação de centenas de profissionais. Parabéns ao curso de Direito da UESB. Eu fico por aqui, voltamos ao estúdio com você, Aline. Obrigada, Renata. E olha só, neste 1º de outubro, celebra-se o Dia Internacional do Idoso. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco, Virgínia Coronago, ela que é coordenadora do projeto de extensão da UESB, o Vida Ativa. Boa noite, Virgínia. Seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a importância desse projeto. Um projeto de extensão chamado Vida Ativa e que promove uma melhor qualidade de vida para a terceira idade. Conta pra gente como é que funciona isso. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. E é um projeto que visa realmente dar essa visibilidade, né, a este público que realmente precisa dessa reinserção social, desse protagonismo. Então o projeto tem como principal objetivo, né, trazer esses talentos que estão aí, né, espalhados, para que nós possamos conhecer também todas as demandas, as dificuldades, as necessidades, porque o projeto em si a gente não tinha a dimensão, né, de todas essas demandas. Então, vem demandas na área da saúde, das políticas também, que eu falo, essa questão é muito burocrática. Por exemplo, a aposentadoria hoje é um grande problema para muitos, né? Então, assim, muitos que estão no projeto ainda não conseguiram se aposentar e a gente tem esse desafio também de prestar essa assistência. Então a gente tem muitas atividades lúdicas, né, que é o que atrai, mas quando a gente recebe esse idoso, a gente vai enxergar outras necessidades que são muito urgentes. Ou seja, necessidade, né, do âmbito social, da saúde, enfim. O projeto está também amparando esse idoso nessas questões, nesses quesitos. A gente caminha, né, para que algumas questões sejam resolvidas, mas é um desafio muito grande, tem muitas dificuldades. Principalmente na área da saúde, a gente ainda precisa avançar muito. Né? Em relação à assistência, em relação ao apoio, à prioridade, em relação a várias questões e até a própria demanda, que é muito grande. Acho que nosso município ainda precisa avançar nessas na área. Questões. Agora, Virgínia, a nossa população, ela se caracteriza por uma determinante. Ela está envelhecendo, né? Nós temos hoje cada vez mais uma população formada por idosos. E a gente precisa acolher cada vez mais bem, né, com políticas públicas eficazes, esses idosos. Né? Na sua avaliação, então, Vitória da Conquista ainda é um município que precisa avançar muito mais em várias questões para que a gente possa dar essa assistência, oferecer essa assistência cada vez melhor. Porque eu sempre digo, né, a gente está em processo de envelhecimento. As pessoas acham que só vão envelhecer quando tiver 60 anos. Mas a gente envelhece todos os dias. E as políticas, se a gente não alcançou a cidadania em determinada idade da vida, não vai ser depois dos 60 que a gente vai alcançar. Então, essa busca, ela é contínua. O envelhecimento, ele é reversível, né? Quem viver, verá, né? Então, assim, a única forma de estancar o envelhecimento é não sobreviver. Então, se a gente tem interesse de viver com qualidade,
a gente tem que buscar esse apoio, porque realmente é um universo muito grande, a gente não tinha essa dimensão. O nosso município, por exemplo, são 11% da população hoje é idosa, né? Isso representa mais de 40 mil pessoas, em torno, né, de 40 mil idosos. Em atendimento a projetos, a gente deve ter no máximo 500 participando. Então a gente ainda Isso tem... durante todo o ano? Isso durante todo o ano. Eu fiz um levantamento e assim, é uma questão que precisa ser pensada, porque esses espaços são os espaços de discussão, de prevenção principalmente, né? Porque a gente também trabalha com prevenção em todos os aspectos falando, na saúde principalmente, né? Sim. Então a gente está sempre trazendo temas que são muito recorrentes nessa área, oficinas de memória, trabalhando muito essa questão também da autonomia, porque é um grande desafio, né? Agora, Virgínia, falando um pouco para o nosso telespectador, para as pessoas que precisam e se dispõem a participar de um projeto como esse, querem, têm um desejo, podem participar? Como que funciona? Os encontros são semanais? De que forma essas pessoas podem ter acesso ao programa? Todos os encontros acontecem hoje no Centro de Cultura, os oficiais, que são os contínuos. O projeto é contínuo e tem ações esporádicas. Então, na quinta-feira, 8h30 da manhã, é o momento que a gente tem para encontrar o grupo e meio que, como o projeto é muito dinâmico, então tem muitas ações que acontecem, e então a gente passa os informes nessa quinta-feira de todas as ações que vão acontecer durante o mês. Esse mês de outubro nós temos várias oficinas. Quem tiver interesse pode visitar também a página da UESB, está publicado. Se colocar Projeto Vida Ativa, aparece todas as informações. E também pode comparecer no Centro de Cultura todas as quintas-feiras, 8h30 da manhã, que será bem acolhido. A gente tem já um esquema montado para que todos que cheguem nunca saiam sem se integrar a algum grupo. Tem as oficinas de violão, tem oficinas de canto-terapia, tem agora o terapia com o professor Gilberto, que é um psicólogo que é voluntário no projeto. A canto-terapia hoje é em parceria com Alegria em Movimento, porque nós temos um pianista que, né, nos presta serviço. E a gente tem outras ações que são esporádicas. Dia 9 a gente tem uma grande festa também, que eles vão levar os seus talentos, as artes que produzem. Vai ser na ABB a partir das 15 horas. Ok. Tá, então, Virgínia Coronago, ela que é coordenadora do projeto Vida Ativa, um projeto de extensão aqui da UESB, que oferece todo o serviço e acolhimento também para a terceira idade. Virgínia, muito obrigada pela sua participação aqui no UESB Notícias segunda edição. Volte mais vezes para trazer para a gente mais informações, porque os nossos idosos precisam ser cada vez mais bem acolhidos. Eu agradeço a oportunidade e vamos pensar que nós estamos envelhecendo e queremos qualidade. Com certeza, qualidade de vida. Muito obrigada, Virgínia. E no próximo bloco você confere também uma reportagem especial e a gente volta já já. Não saia daí. Oi pessoal, tudo bem? Esse ambiente lembra alguma coisa? Se vocês pensaram cinema, pensaram certo. E se tem plantão, vocês já sabem, né? Tem novidade no vestibular UESB 2020. Roda a vinheta. Dessa vez viemos apresentar para vocês os filmes que serão cobrados no processo seletivo. Foram escolhidas 3 obras. O longa O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Abrigo Nuclear, filme de Roberto Pires. E completa a lista o documentário Ex-Pajé, dirigido por Luiz Bolognese. Anotaram direitinho? Então partiu preparar pipoca.
E para ficar por dentro de todos os detalhes do vestibular UESB 2020, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. O Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação possui 841 grupos distribuídos entre 121 instituições de ensino superior no Brasil. Sobre este programa, a gente conversa agora com Tamires Batista, ela que traz mais informações para a gente. Boa noite, Tamires. Quais são as informações que você traz para a gente sobre esse projeto? Olá, Aline, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha. Hoje à tarde aconteceu aqui na UESB uma roda de conversa sobre o PET, o Programa de Educação Tutorial. E para falar sobre esse assunto, aqui com a gente o professor Reginaldo Pereira, que é o pró-reitor de graduação. Professor, qual foi o objetivo dessa roda de conversa? Boa noite a todos. A Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com o Programa de Educação Tutorial PET Economia, está promovendo uma roda de conversa nos 3 campi e hoje a gente inicia aqui no campus de Conquista com a temática da educação tutorial. O objetivo é discutir com a comunidade acadêmica a importância da educação tutorial para a formação dos nossos estudantes, em especial para a qualificação dos cursos de graduação da UESB. Certo, professor. E aqui com a gente também o professor Júlio Barros, que veio da Universidade Federal com a UESB. Seja bem-vindo. Fala para a gente um pouquinho de como funciona esse programa e o que o senhor pôde compartilhar nessa tarde. Boa noite a todos. A ideia foi socializar, né, com a instituição, quais são as experiências da Universidade Federal do Ceará com relação ao programa de educação tutorial. A gente já tem 11 anos, né, desse programa, né, que foi criado no processo de expansão da própria instituição, né, o projeto Reúne, em 2008, né, que agora a gente está formatando, né, uma nova filosofia para o Grupo PET, com a questão da junção PET-UFC, PET-CESU, né? Então a gente está também em processo de discussão para ver realmente quais são os impactos ocorridos em relação à implementação do programa institucional. Então a gente veio socializar com a instituição essas experiências, né? E o quanto é importante para o aluno ter essa formação diferenciada na obtenção de determinados aspectos importantes na sua atuação profissional, a questão da autonomia, a questão da responsabilidade social, né? A questão da identificação com o próprio curso, né? Então, propor melhorias para o próprio curso, né? Ter contato com a própria coordenação, com o núcleo docente estruturante, né? Então, são diversos aspectos que o programa de educação tutorial pode contribuir com a instituição, reduzindo alguns indicadores, né, que foram até debatidos hoje na roda de conversa. Certo, professor, muito obrigada. É isso, Aline, essa roda de conversa aconteceu hoje aqui em Conquista, né, como eles disseram, e também vai acontecer em Jequié, em Itapetinga. Em Jequié vai ser no dia 4 agora, e em Itapetinga no dia 16, com o objetivo de implantar esse programa aqui na UESB, nos 3 campi. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Tamires. Está então Tamires Batista trazendo para a gente informações sobre o programa de educação tutorial. E o UESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.uesb.br. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas.
as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. No mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, é registrado uma morte a cada 45 minutos. A cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas. O suicídio é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Também é a 15ª causa de morte no mundo. O mais triste é que 90% dos